Indescritível a alegria da gente estar aqui diante de cada um de vocês. Vamos lá então! Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de número 18 ao som de Paralamas do Sucesso UB, com música aqui das minhas antigas, lá do tempo do Colégio Nossa Senhora das Graças. É o novo, bem legal, gosto muito da batidinha também de Paralamas e dessa música. Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto, a ideia que a gente está falando, né? É isso aí, vamos embora meu povo. Bom, o que é que a gente vai falar nessa aula? Vamos falar da parte da cara do CESP. Nós já deixamos, né, montada aquela ideia, ó, tá aqui para vocês aqui no nosso rascunho, a ideia da cara do CESP para a gente identificar essa ideia do tipo 3, né? Maioria ou sua totalidade condicionais, a nossa conclusão incondicional. Vamos ver depois outras dicasinhas para vocês. De novo, ó, cara do CESP, tá? A abordagem para a gente é por causa do CESP, tá certo? Passamos o seguinte, vamos na nossa telazinha de novo ali, para a gente comentar um pouquinho por quê. Para esse caso específico que a gente vai trabalhar, nós vamos abordar, e aí eu falei até a história da quebra de paradigmas, vamos fazer um pouquinho diferente o pensamento que a gente precisa ter para resolver essas questões do CESP. Anota aí, depois dessa aula, até mesmo acho que dessa 18 e da 19 também, você vai, se quiser, logicamente, até mesmo a continuidade desse estudo, um complemento desse estudo, você vai lá no meu canal do YouTube, no www.youtube.com.br/paulohmq. Lá tem um vídeo chamado Lógica de Argumentação para o CESP. É a cara do CESP. Tá certo? Foi um vídeo que eu gravei já há um bom tempo, tá? Falando sobre esse tipo de questão e, logicamente, resolvendo algumas questões. Então, até como complemento do nosso estudo, você pode ir lá, tá? Até mesmo para fixar esse teu conteúdo, é uma outra parte até fora do nosso curso, complemento desse nosso curso, para que você veja também outras resoluções e outras questões resolvidas. Beleza? Bom, vamos aqui, deixa eu apagar aqui a nossa telazinha. Vou encontrar ela aqui. Bom, qual vai ser a abordagem que a gente precisa tratar aqui com o nosso amigo CESP? Bom, o que é essa nossa história da cara do CESP? Mas já comecei bem, viu? Deixa eu ajeitar aqui o cara do CESP. Bom, qual vai ser, como é que a gente vai resolver? Identificar, a gente já identificou na aula passada. Como é que eu vou resolver questões que eu identifico como a cara do CESP? Primeiro, a ideia, digamos, das questões anteriores que a gente tinha era, nós partíamos das premissas e as premissas sendo verdadeiras, tentávamos chegar a uma conclusão. É isso mesmo? Essa era a ideia que a gente precisa ter. Se essa conclusão fosse também verdadeira, eu teria o argumento válido, não era assim? Se por acaso essa conclusão fosse falsa, o meu argumento era inválido. Esse, digamos que era o caminho padrão que a gente tinha estudado até agora. No caso da cara do CESP, vou até mudar de cor e até deixar a cara do CESP, a primeira mudança é: eu vou começar pela minha conclusão. É a primeira coisa. Esqueçam as premissas. Primeiro, eu começo pela minha conclusão. E aqui, vamos abrir.
Por que que eu começo pela minha conclusão? Veja que quando eu coloquei a situação das premissas na aula anterior, eu falo nas suas maiorias ou na sua totalidade sendo condicionais. E se a gente partir até por essa ideia que está escrito aí, as premissas elas têm que ser verdadeiras. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho 3 premissas, só como exemplo, e todas elas são condicionais. E, por serem premissas, elas têm que ser verdadeiras. Imaginou? Para cada premissa condicional, eu tenho 3 possibilidades delas serem verdadeiras. Não é isso na condicional? As 2 verdadeiras, as 2 falsas, a primeira ser falsa e a segunda verdadeira. Se para cada premissa eu tenho 3 possibilidades de ser verdadeira, e se eu tiver pelo menos 3 premissas, como esse exemplo que a gente está colocando, são 27 formas que eu posso ter de ter as premissas verdadeiras. Então, nesse momento, eu esqueço as premissas e concentro na minha conclusão. Pelo menos só existe uma possibilidade, só existe uma conclusão. Então, o primeiro passo é esse. Segundo, vamos voltar para lá. Segunda quebra de paradigma, digamos assim, da gente. Eu vou partir de uma conclusão falsa. Ou seja, antigamente, nas outras questões, premissas verdadeiras para chegar na conclusão. Agora eu parto da minha conclusão e vou fazer essa conclusão falsa pelo primeiro motivo. Qual é o motivo? Vamos para cá. Ora, se a minha conclusão, e partindo daquela ideia de condicional, ela é falsa, só pode acontecer uma situação. A primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Ou seja, a partir do momento que eu parto da minha conclusão falsa, sendo uma condicional, eu já tenho 2 valores lógicos. Eu acabo de descobrir 2 valores lógicos. A primeira parte da minha conclusão vai ser verdadeira e a segunda parte vai ser falsa. A partir daí, eu pego esses valores e jogo para cima das premissas. Perfeito? A partir daí, aqui eu continuo. Bom, partindo disso aqui, jogando para as minhas premissas, eu poderei seguir em 2 caminhos. Bom, se eu partir desses valores e as minhas premissas derem todas verdadeiras, eu penso o seguinte, bom, premissas verdadeiras partindo de uma conclusão falsa me dá um argumento inválido. Entendi? Não, PH. Vamos de novo. Vamos de novo, e aqui eu vou um pouquinho aqui para cima, que essa parte não me interessa. Em vermelho. Eu estou partindo de uma conclusão. Não vou partir das minhas premissas, vou partir da minha conclusão. E vou fazer essa minha conclusão falsa. Por quê? Porque com base nisso eu consigo descobrir o valor lógico das proposições que formam a minha conclusão. Pegando esses valores, eu jogo para cima das minhas premissas. Jogando para cima das minhas premissas. E se eu descobrir todas as premissas verdadeiras, eu vou pensar premissas verdadeiras partindo de uma conclusão falsa. Premissa verdadeira, conclusão falsa, argumento inválido. Por outro lado, se eu tenho pelo menos uma das premissas sendo falsa, eu pergunto, pessoal, posso ter premissa falsa? Não posso ter premissa falsa. Logo, lá de onde eu parti, ou seja, lá da minha conclusão verdadeira, conclusão falsa, não pode acontecer. Logo, todas as conclusões serão verdadeiras, o que torna o meu argumento. Pessoal, bate a foto e posta no Facebook. Pronto. Isso é a cara do CESP. Vamos recapitular. Na cara do CESP, ou seja, quando eu tenho a maioria ou a totalidade das premissas sendo condicionais e a minha conclusão é uma condicional, puxa de ladinho assim uma observação, uma setinha e diz:
vale também para disjunção. Deixa aí, pouco a gente fala disso. Mas já deixa anotadinho aí, puxa a setinha e já vale também para disjunção. Eu seguirei esse caminho. Primeiro, vou partir da minha conclusão, porque eu só tenho uma. Enquanto as premissas são várias, 3, 4, 5, não me interessa, a conclusão eu tenho apenas uma. Eu parto dela, única. 2, e essa única eu faço como falsa. Porque fazendo como falsa, eu já chego a esses dois valorizinhos que está aqui embaixo. A primeira parte será verdadeira, a segunda parte será falsa. Vou pegar o valor dessas proposições e jogar para cima. Puxa a cordinha. Puxa a cordinha. Lembra lá do puxa a cordinha? E vou tentar descobrir o valor lógico das premissas. Se ao final me gerar todas as premissas verdadeiras, o pensamento é partir de onde? Conclusão falsa. Cheguei aonde? Premissas verdadeiras. Premissas verdadeiras com uma conclusão falsa, o argumento é o quê? É inválido. Estou até em cima dela, mas é a regra que eu tenho aqui. Tá? Por outro lado, veja, eu parti de uma conclusão falsa. Fui puxando a cordinha. Uma das minhas premissas da falsa. Peraí, posso ter premissa falsa? Não. Fere o meu princípio das premissas, né? A característica das premissas. Ora, se eu tenho uma premissa falsa baseado em uma conclusão falsa, eu vou pensar, peraí, então não pode. Se eu tenho uma premissa falsa, isso não pode acontecer. Então, de onde eu parti, conclusão falsa, não posso ter. Ora, se eu não tenho conclusão falsa, sobram conclusões verdadeiras. E conclusão verdadeira me leva a argumento. Nós vamos fazer agora o seguinte. Nós vamos para aquela nossa questão que nós resolvemos. Essa daqui, ó. Peraí que eu já volto, tá? Essa questãozinha aqui. A gente bateu rapidamente. A gente vai voltar depois nela para colocar em prática essa ideia da minha cara do CESP. Veja. Aqui por cima. Premissas de um determinado argumento. Vou nem ler, tá? Porque isso aí a gente já leu, já está passado. Primeira premissa, condicional. Segunda premissa, disjunção. Terceira premissa, condicional. Vou mostrar a vocês as alternativas B e C. Por que uma é a resposta da nossa questão e a outra não vai poder ser. Lembra lá? Nós falamos que nós poderíamos ter, para aquele caso, encontrar uma situação de ter duas respostas. E aí você ficar, poxa, qual das duas? Eu vou ter que ficar testando? Vamos com calma e vamos para lá. Certo? Vamos dar uma olhada em cada um dos casos. Acompanhe os alfarrábios e a gente vai agora para cá. Pronto. Deixa eu sair aqui rapidinho. Vou apagar de novo a minha tela para que a gente possa resolver essa questão. Tá? Novamente, o meu item 36, né? Acho que é 36, deixa eu ver aqui que eu até tinha esquecido. Trinta e seis. Bom, então vamos lá. Premissa 1. Se Roberto é brasileiro, então Roberto, plena liberdade de associação. P2. Negação de Roberto, plena liberdade de associação, ou Magnólia obrigada a associar-se. P3. Negação de Carlos interpretou corretamente a legislação, se então negação de Magnólia obrigada a associar. Vamos para a alternativa B, que diz o seguinte: se Roberto é brasileiro, então Carlos interpretou corretamente a legislação.
Por que que essa a gente vai bater bonitinho agora, lindo e maravilhoso, no nosso gabarito? Veja. Premissas, a sua maioria como condicionais. Alternativa, conclusão, condicional, cara do céu. Primeiro trabalho. Faço a minha conclusão sendo falsa. Vamos lá. Conclusão falsa. O que é que me leva a crer com essa conclusão falsa? É porque a primeira vai ser verdadeira e a segunda vai ser falsa, não é isso? Na condicional, para que ela seja falsa, a primeira vai ser verdadeira e a segunda vai ser falsa. Perfeito. Vou substituir, vou jogar, puxa a cordinha. Veja, RB, verdadeiro. CICL falso, logo CICL verdadeiro. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o estudo, né? Fazer o estudo. Veja, para que essa premissa seja verdadeira, o que é que precisa acontecer? Bom, primeira parte verdadeira, condicional. Segunda parte tem que ser o quê? Tem que ser verdadeira. Ou seja, RPLA, verdadeiro. Mesma coisa vou fazer com a P3. Primeira parte, verdadeiro, condicional. Segunda parte, tem que ser verdadeiro para que a minha premissa seja verdadeira. Com isso, eu tenho que RPLA é verdadeiro. Logo, a negação de RPLA, falso. Negação de MOA, verdadeiro. Logo, MOA, falso. Pessoal, no ou, falso ou falso, me dará o quê? Falso. Aqui é a grande sacada. Pessoal, eu parti de uma conclusão falsa. Fui desenvolvendo as minhas premissas e cheguei a pelo menos uma das premissas sendo falsa. Pode isso acontecer? Não pode. Logo, lá de onde eu parti, volta o puxa-cordinha. Eu cheguei de onde? De onde foi que eu parti? Eu parti de uma conclusão falsa. Logo, nessa situação, eu não posso ter uma conclusão falsa. Olha, se isso aqui for falso, me dará a premissa falsa. Então, isso não pode acontecer. Portanto, essa minha conclusão, todas as possibilidades, quantas? Não me interessa, mas todas elas serão o quê? Verdadeiras. Não terá nenhuma possibilidade de ser a conclusão falsa. Por quê? Porque se a conclusão for falsa, eu chego a uma premissa falsa. Isso não pode acontecer. Logo, todas as conclusões são verdadeiras. O argumento seria válido com essa conclusão e o gabarito da minha questão é letra B. Guarda aí, bate a foto e posta no Facebook que eu vou mudar a cor agora. Vamos para a alternativa C. Ele traz que, de novo, se então eu faço negação, deixa eu tirar esse então, deixa eu colocar primeiro, negação de CI, CL, se então Roberto brasileiro. Por que que essa é a alternativa B, a nosso gabarito, e essa não pode ser? Vamos lá, mesma ideia. Vou partir de conclusão falsa. Se a minha conclusão é falsa, o que é que eu concluo? Condicional. Primeira parte, verdadeiro. Segunda parte, falso. Vou jogar para cima. Tá? RB. Vou mudar a cor, tá? Então aqui, ó, vou riscar até um pouquinho, ó. Não me interessa mais o vermelhinho, que vale agora o azul. Falso. Negação de CICL, verdadeiro. Vou estudar aqui a P3, tá? Vou estudar a P3. Para que ela seja verdadeira, o que é que precisa acontecer? Condicional, segunda parte, verdadeiro. Trago negação de MOA, verdadeiro, MOA, falso. Bom, pessoal, eu quero que as premissas sejam verdadeiras. Se a segunda parte é falsa, obriga a primeira parte a ser o quê? Ser verdadeiro. Pronto.
Portanto, encontrei que negação de RPLA é verdadeiro. Logo, RPLA vai ser o quê? Falso. Ora, eu já tinha um falso. Se então falso, me dará o quê? Verdadeiro. Meu povo, eu parti de premissas falsas. Cheguei a 1, 2, 3. Todas as premissas verdadeiras. Vou aqui para baixo. Premissas verdadeiras. Conclusão falsa, argumento inválido. Ou seja, essa daqui, lógico, nesse caso não seria porque ele pede a alternativa, mas se fosse verdadeiro e falso, isso aqui seria inválido, isso aqui não seria conclusão para o nosso argumento. Seria falso. Eu parti de uma conclusão falsa e cheguei a premissas verdadeiras. Premissas verdadeiras, conclusão falsa, argumento inválido. Esse exemplo, e ele é bem legal porque ele bate mesmo em cima exatamente dos dois casos possíveis que nós temos para a cara do CESP. Quando o argumento será válido, ou seja, a alternativa B é a conclusão da nossa questão, quando a alternativa C não poderia ser conclusão, ou seja, o meu argumento seria inválido. Lembra que eu falei para vocês que, bom, gabarito de letra B para a gente. Lembra que eu falei para vocês, sai, 2 de uma vez não dá. Que eu falei para vocês a nossa observação, por que nós podemos também começar com uma conclusão sendo disjunção. A conclusão também serve. Aqui ó, é tchutchuquinho da melhor qualidade, porque a gente já está no avançado. Nem todo mundo fala isso, não, meu pô, não é assim não, todo mundo fala isso não. Por que eu posso trabalhar também tendo uma conclusão sendo uma disjunção? Pelo mesmo fato da condicional. Veja, eu tenho na disjunção 3 verdadeiras e uma falsa. Pronto. Mesmo caso da condicional, eu tenho 3 verdadeiras condicionais para uma falsa. Portanto, eu posso começar pela falsa. Mesma ideia, caso apareça uma questão envolvendo disjunção como minha conclusão, eu também posso utilizar a cara do CESP. Vamos dar uma olhadinha? Tem outra questão aqui para a gente. Vamos aqui para a questão de número 37. Vamos dar uma olhadinha agora essa questão que vai estar na nossa aula aí, né? Na nossa aula de hoje. Essa é apenas vou parar até aqui. Por enquanto é o que me interessa até aqui. Deixa eu trazer aqui para cima. Por enquanto é o que me interessa. Deixa eu diminuir até um pouquinho deu aqui para não ficar demais. Vamos ler a nossa questão. Na análise da situação eleitoral do partido, um jornalista fez as seguintes afirmações. Se João foi eleito prefeito, então demonstrará força política e disputará a eleição presidencial da República. Meu povo, condicional. Tenho 3, minha premissa tem três proposições, certo? Mas quem está mandando é a minha condicional. Se João for eleito prefeito, então João demonstrará força política e disputará a eleição presidencial. 2. Se João disputar a eleição presidencial da República, então Pedro não disputará. Se João não for eleito prefeito, então tornar-se-á presidente do partido e não apoiará a candidatura à eleição para presidente. 4. Se o presidente do partido não apoiar a candidatura de Pedro, então ele não disputará a eleição para presidente da República. Com base na descrição acima, julgue os itens a seguir. Primeira análise que a gente faz. Veja que eu tenho 4 afirmações, por enquanto 4 afirmações. Certo? Vamos chegar já na ideia aqui para a gente. Todas elas sendo condicionais. Daí, a partir daí, eu trago 2 informações, dois itens a julgar. Tá certo? Vamos ler as duas. Primeira, as afirmações dos jornalistas permitem concluir. Grifa aí, meu povo, concluir que se João for eleito prefeito, então
Pedro disputará a eleição presidencial da República. Meu povo, primeira ideia, ele não falou em nenhum momento em argumento. Porém, aqui ele me citou conclusão. Ora, a ideia então é que as informações que estão ali acima serão verdadeiras, serão nossas afirmações verdadeiras e é o que eu vou tentar chegar à minha conclusão. Cara do CESP. Olha o que é que fala o segundo item para a gente. O argumento cujas premissas correspondem às 4 afirmações do jornalista e cuja conclusão é: Pedro não disputará a eleição presidencial da República, é um argumento válido. As duas trazem enunciados diferentes, mas com a mesma ideia, a ideia de argumento. A primeira, mesmo sem citar expressamente, mas ele fala em concluir. Se ele quer que eu conclua algo, eu tenho que partir de algo. No caso, premissas. No outro caso, ele cita expressamente o argumento, cujas premissas são as 4 informações que a gente quer. Quer saber se o argumento é válido. PH, você viu aí que você nos falou que poderia trabalhar com a condicional, poderia trabalhar com a condição. Agora, a conclusão desse último item é uma proposição simples. Podemos usar o tipo 1 como conclusão. Para utilizarmos o tipo 1, precisa, dentre as premissas, ter ou uma conjunção ou uma proposição simples. Sim, e pode ser a cara do CESP? Não sei. Vamos pensar daqui a pouco. Antes da gente chegar nela, vamos pensar no primeiro item para a gente trabalhar. Vamos para a nossa telazinha lá? Bora lá? Bora para cá. Bom, de novo, vamos apagar aqui. Vamos começar do zero essa nossa questão de número 18. Perdão, dessa questão de número 37. Bom, da leitura do nosso enunciado, a gente vê que a gente tem 1, 2, 3, 4 premissas. Então vamos começar, né, a traduzir, a colocar a nossa questão na nossa forma simbólica, né? Então, ó, se João foi eleito prefeito, então demonstrará força política e disputará a eleição presidencial. Pessoal, olha só um detalhezinho aqui pra gente, mais um lembrete aqui pra gente. A gente precisa ver o seguinte, aqui nessa conjunção eu tenho que juntar, eu tenho que deixar aqui, ó, num parêntesezinho lindo e maravilhoso. Tá certo? Vamos continuar? Se João disputa a eleição presidencial, certo? Se disputa a eleição, deixa eu arrumar só uma coisinha aqui pra gente. Tirar rapidinho aqui para eu ajeitar esse rapazinho aqui. Só para eu colocar aqui como João aqui. João disputa a eleição. Pronto, vamos deixar só assim. João disputa a eleição. Aí depois, se João disputar a eleição presidencial da República, o que é que eu tenho? E pronto. Se então Pedro não disputará. Negação de Pedro disputar a eleição. Terceira premissa. Se João não foi eleito prefeito. Ó, tenho aqui João eleito prefeito. Negação de João eleito prefeito. Se então, né? Se João não foi eleito prefeito, então torna-se-á presidente do partido e negação
de apoiar a candidatura de Pedro. De novo, ó, aqui quem manda é o centão, conjunção entre parênteses. Depois, se o presidente do partido, no caso, né, João, que ele colocou, tá? Mas vamos deixar assim, ó, negação de apoiar a candidatura de Pedro, então, Pedro, né? Cuidado agora, ó, olha a leitura bem atenciosa para gente. Se o presidente do partido não apoiar a candidatura de Pedro, então ele quem? Pedro não disputará a eleição. Negação de Pedro disputar a eleição. Lindo e maravilhoso. Perfeitinho, traduzimos a ideia a forma simbólica das nossas premissas. O que é que ele me diz agora no nosso enunciado, né, no nosso item para ser analisado? Bom, conclusão. Se João for eleito prefeito, então Pedro disputará a eleição. Essa é a ideia que a gente precisa trabalhar para chegarmos para ver se a gente chega nessa conclusão. Perfeito, meu povo. Então, olha só, vamos cá. Bom, vamos dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula a gente volta comentando o restante dessa questão, fazendo a análise que a gente sabe da nossa cara do céu. Perfeito? Daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.